Livro de Atos, capítulo 28, versículo 1 em diante, está escrito assim: Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de galhos de vide, e pondo-os no fogo, uma víbora, uma serpente, uma cobra, fugindo no calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes que a víbora estava pendurada na sua mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapado do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar, ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs-lhe as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de coisas necessárias. Só até aqui. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Feche os seus olhos e converse com o Senhor. Peça a Ele para revelar a palavra no seu coração. Peça a Ele para falar com você. Senhor, a tua igreja está orando. A tua igreja está falando contigo, Pai. Senhor, a tua igreja está neste lugar por causa de ti, Senhor. Pai, a tua igreja está aqui cultuando a ti, Pai. Teus filhinhos estão aqui cultuando a ti, Pai. E eles querem a revelação da tua palavra. Pai, é a tua palavra que gera vida. É a tua palavra que gera libertação. É a tua palavra que cura. É a tua palavra que gera curas, Pai. É a tua palavra que nos dá a direção certa. Pai, fale conosco. Pai, fale no profundo do nosso ser. Não como nós queremos, mas como nós precisamos, Pai. Senhor, abra os céus e derrama do teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E todos digam: aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar. O tema da mensagem desta noite é: o verdadeiro crente tem imunidade alta que vem do alto. O verdadeiro crente tem imunidade alta que vem do alto. Eu quero pensar com você dentro desse texto. Quando nós partimos para a área da ciência, nós vamos perceber alguns alimentos que vão ajudar a termos uma alta imunidade. Alguns cítricos. Quando partimos para a área da ciência, vamos perceber que a laranja, que o limão, que o abacaxi, que o maracujá são opções de frutas cítricas que, de fato, vão nos dar uma boa imunidade.
Na verdade, elas são ricas em vitamina C. São responsáveis por aumentar os glóbulos brancos. Nós vamos perceber alguns alimentos, algumas folhas, que são bem verde-limão, que também vai aumentar a nossa imunidade. E quando eu começo a pensar sobre algumas coisas da natureza, que pode e que aumenta a nossa imunidade, eu percebo como o meu Deus, como o nosso Deus é lindo. Porque tudo isso foi Ele que fez, está disponível na natureza. E quando nós olhamos para esse texto, a princípio a gente fala, mas cadê esse contexto de imunidade dentro desse texto? Querido, dentro desse texto nós vamos observar a imunidade que não vem da terra, nós vamos observar a imunidade que vem do alto. E ainda que nós olhamos para algumas coisas na terra, nós percebemos que também veio do alto, também foi o Senhor que preparou para mim e para você. Querido, querida, eu quero que você entenda que o seu Deus é perfeito. Eu quero que você entenda que o Deus a qual nós cultuamos, Ele é perfeito. O verdadeiro crente, ele tem imunidade alta que vem do alto. Quantas pessoas com um bom sistema imunológico, tudo ok, tudo legal, e que mesmo assim se acometeve de algumas doenças. Querido, eu quero que você entenda nessa noite que nós precisamos dessa imunidade do alto. Pastor, mas como que você consegue enxergar nesse texto que você leu essa imunidade que vem do alto? Queridos, quando eu leio esse texto, eu vejo que o verdadeiro crente tem a imunidade tão alta que o veneno de uma serpente não mata. É isso que esse texto vai dizer. Paulo agora está numa ilha de Malta. Antes de chegar nessa ilha, ele sofreu um naufrágio. E aí ele foi parar nessa ilha. E agora ele chega nessa ilha e uma serpente o pica. E quando uma serpente o fere, querido, entenda uma coisa. Existia nativos naquela ilha. Pessoas que conheciam todo o contexto. Sabia que tipo de serpente era aquela que estava agarrada em Paulo, e Paulo balançando para aquela serpente cair novamente no fogo. Então, verdade que eles disseram assim. Paulo tinha sido preso, inocente, por fazer a obra de Deus, estava preso, sofreu um naufrágio. O mar leva eles para essa ilha chamada Malta. E agora nessa ilha, os nativos vão dizer assim: essa serpente mordeu em Paulo? Ou mordeu nesse homem que chegou aqui na ilha? É porque esse homem deve ser assassino. O mar não destruiu ele, mas a justiça está sendo feita aqui. Por isso que aconteceu isso com ele. E eles ficaram esperando um tempo. Porque aquela serpente, geralmente quem era picado pelaquela serpente, ou as pernas, ou o local onde foi picado, inchava. É isso que o texto diz. Eles esperaram ver se o local ia inchar, ou se ele ia cair morto. Porque era para ser algo fatal. Queridos, eu quero que você entenda que quando você está imune, está com a imunidade alta, porque veio do alto,
nem o veneno de uma serpente. Um veneno fatal derruba você. Mas é necessário ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. E quando eu olho para o texto, eu percebo que Paulo era um verdadeiro crente. Quando se converteu mesmo. Tem pessoas que se convertem, vêm para a casa de Deus, mas é um pé na igreja, outro pé no mundo. Paulo veio para a igreja, veio para a presença de Deus e se tornou crente de verdade. Querido, quando você se torna crente de verdade, imunidade alta do alto. O mundo precisa dessa imunidade alta. Precisamos dessa imunidade alta. Porque quando temos essas vitaminas que vêm direto do céu para a nossa vida, querido, nós não precisamos de ter medo de vírus, nós não precisamos de ter medo de bactéria, nós não precisamos ter medo de mortandade, nós não precisamos ter medo de peste, de terremoto, de vendaval, de tempestade. Mas isso se você é um verdadeiro crente. Se você é fiel a Deus, não precisa preocupar, pode ficar tranquilo. Pode ficar em paz. Mas, se você não é um verdadeiro cristão, se você não é um verdadeiro crente, entenda que eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando de ser um verdadeiro crente. Com a igreja aberta ou com a igreja fechada, eu continuo sendo crente. O verdadeiro cristão está imune. Está com a imunidade alta do alto. Mas se você não tem sido um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, eu te aconselho a regalar o olho mesmo. Eu te aconselho a ficar preocupado mesmo. Porque aí você está com a imunidade baixa. Nunca ouvimos tanto falar sobre imunidade como nesses dias. Tem muita gente com a imunidade espiritual muito baixa. Querido, isso é um grande problema. Querido, vou te dizer que se você está com a imunidade baixa, biologicamente, ainda há solução para você. Mas se a sua imunidade espiritual, ela está baixa, você não quer que ela aumente, aí você tem que abrir o olho. Mas a boa notícia é que se você quiser, a boa notícia é se você se posicionar, a boa notícia é se você acertar com Deus, a boa notícia é se você bater continência para capitão, o nosso general, o nosso Cristo. Querido, nem veneno mortal te derruba, nem veneno de serpente vai te derrubar. Alguém fala, pastor não é bem assim. É assim sim, querido. É assim sim, querido. Eu não estou falando sobre imprudência. Eu não estou falando sobre tentar a Deus. Eu não estou falando você ver uma serpente venenosa e você colocar a mão. Não, querido. Porque crente não faz isso não. Crente é prudente. Paulo totalmente prudente depois da conversão. Andava conforme os princípios de Cristo. Andava também conforme o princípio da lei atual naquele contexto. Porém, quando fere o nosso princípio, aí não. Se falar que eu não posso cultuar dentro de casa, aí não, aí eu vou preso. Se falar que eu não posso adorar dentro de casa, se falar que eu não posso ser crente aonde eu estiver, aí eu vou preso. Paulo também era a mesma coisa. Assim tem que ser você. Temos que ser prudentes. Temos que cumprir as recomendações. Mas se acontecer, mesmo cumprindo todas as recomendações, se a serpente te picar,
você não vai cair, você não vai morrer. Se o vírus chegar na sua casa, querido, essa é a realidade. Se você for prudente, se você brincar, aí o negócio muda. Aí você não está sendo crente, está tentando a Deus. Mas se você está sendo prudente, está cumprindo o seu papel, se você é um bom crente, querido, pode chegar o que for, não te derruba. É o crente verdadeiro, é o cristão verdadeiro. Querido, imagine, eu quero que você entre dentro dessa história. Um povo nativo, um povo que conhecia a região. Quando viu, querido, hoje nós conhecemos, eu praticamente zero, mas algumas pessoas que a gente vai conversar, algumas pessoas que moram na roça, aí vê uma serpente, vê uma víbora, vê uma cobra lá passando, eles falam assim, essa aí é bobinha, daí não faz nada não. Depende, eu falei, essa aí é perigosa, essa aí se morder derruba até um boi. Aquele povo conhecia. Por isso aquele povo falou, esse vai capotar. Esse vai cair. O verdadeiro crente tem imunidade alta do alto. E quando eu olho para esse texto, quando eu leio esse texto, eu vejo que o verdadeiro crente, ele é trabalhador. Como que você vê isso nesse texto, pastor? O que Paulo estava fazendo? Paulo chegou na ilha, estava frio. Paulo chegou na ilha, estava serenando. O que Paulo fez? Estava juntando lenha. O povo daquela ilha tratou bem Paulo, tratou bem aquela caravana, aquele grupo de pessoas que estavam ali, naufrágio. Chegaram até aquela ilha, foram tratados bem. Só que Paulo foi fazer alguma coisa, Paulo foi trabalhar. Querido, aí eu vejo que Paulo, aqui no contexto bíblico, era um verdadeiro crente. Quem é trabalhador é crente, querido. Graças a Deus, que aqui na nossa igreja não tem preguiçoso, é só trabalhador. Todo mundo aqui é crente. Todo mundo aqui é servo de Deus. É preguiçoso, meu filho. Aí o negócio complica. Aí o negócio aperta. A Bíblia não fala que tinha outros daquela navegação que estava juntando lenha, mas diz que Paulo estava juntando lenha. Você consegue perceber o mistério desse texto aqui? Querido, se eu estou fazendo certo e alguma coisa acontece comigo, se você está fazendo certo e alguma coisa acontece com você, querido, você continua de pé. Será que nós estamos fazendo certo? Será que nós somos trabalhadores? Ou será que nós somos preguiçosos? O verdadeiro crente é trabalhador. O verdadeiro crente não fica com os braços cruzados. O verdadeiro crente vai à luta. E o verdadeiro crente, ele tem imunidade alta que vem do alto. Talvez você fala, pastor, tem alguém na minha casa que tem imunidade baixa. Querido, mas quando a imunidade alta vem do alto, essa pessoa está protegida e guardada. Para nós encerrarmos, quando eu leio esse texto, eu vejo que o verdadeiro crente, nada o faz parar. Querido, o verdadeiro crente nada o faz parar. A ferida, a doença, nada mais é do que uma oportunidade para o verdadeiro crente pregar, para o verdadeiro crente testemunhar. Toda a ilha, todo aquele povo daquela ilha viu o milagre que aconteceu na vida de Paulo. Todos verão o milagre que Deus vai operar na sua vida, na sua casa, na sua família.
Mas qual o objetivo disso, pastor? Paulo levou toda aquela ilha para Cristo. Toda aquela ilha. O povo olhou para Paulo e falou: é um Deus. Tem algo diferente na vida desse homem. Era para ter capotado. Era para estar dentro de um paletó de madeira. Mas está vivo. Tem algo diferente. Como o contexto deles lá era de adoração a deuses, não ao único Deus, ao Deus verdadeiro, diz: é um Deus. E o texto vai nos dizer, no último verso, ou no penúltimo que nós lemos, vai dizer que todos da ilha passou a ir até Paulo. Mas antes disso, tinha praticamente o dono da ilha, o chefe lá da ilha, o monarca da ilha, o homem do dinheiro, o pai dele. O texto diz que estava doente. Olha, preste atenção no que eu vou dizer, para você ver como a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Esse texto vai dizer que o pai do dono da ilha, entre aspas, estava com febre. E aí, eles pediram Paulo para orar por ele. Queridos, eu vou dizer algo interessante. E algo que para mim foi impactante na minha vida. Quando eu li novamente esse texto e eu me deparei com esse texto. Quando se fala em febre, preste atenção. Nós sabemos que a febre é um sinal porque tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Porém, nós não levamos muito a sério. Quando é em criança, até sim, mas quando é em adulto, não. Tomamos um remédio para normalizar e tudo bem. E quando eu olhava para a Bíblia, tanto esse texto, como tem um outro texto que diz que Jesus estava na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro de febre. Querido, e o que se tem falado hoje? Nas cidades que são maiores, nós estamos aqui no interior, as igrejas têm um aparelho na porta, é obrigatório em alguma cidade, para medir a temperatura da pessoa. Você está entendendo? Que a imunidade alta vem do alto. Você está entendendo? Nessa ilha, preste atenção comigo. Esse Covid-19 podia estar lá nessa ilha. Com outro nome. Podia. Tinha alguém lá. Existem alguns surtos, algumas epidemias por causa de alimentação, por causa de alguma situação. Poderia. Agora aquele que estava imune, autoimune, pelo alto, aquele que uma serpente mordeu e ele balançou, jogou ela lá, e o braço não inchou, o corpo não inchou, e ficou normal. Agora eles mandam, chama Paulo. Aí Paulo vai lá na casa e ora pela vida desse senhor, porque a Bíblia é muito clara em dizer que era o pai. Ora esse senhor, e esse senhor é curado. Aí o texto vai dizer que todos que tinham doença daquela ilha, todos que estavam doentes naquela ilha, estavam indo até Paulo e todos estavam sendo curados. Você consegue entender que quando a gente lê esse texto, a gente vê que o verdadeiro crente, ele não para. Ele não para. Paulo orou por um homem que estava com febre e ele foi curado. Todos os doentes da ilha foram curados. Paulo ganhou aquela ilha para Jesus Cristo. Querido, este é o tempo de nós ganhar Carmos do Paranaíba para Jesus Cristo.
Este é o tempo de nós ganharmos a nossa nação para Jesus Cristo. Aconteceu com Paulo, lá na ilha de Malta. Também acontece nos nossos dias. Também acontece no nosso meio. Nós precisamos de entender a palavra. O verdadeiro crente tem imunidade alta que vem do alto. A pergunta X desse sermão: você é um verdadeiro crente? Não cabe a ninguém analisar a sua vida, cabe a você. Você é um verdadeiro crente? Para nós encerrarmos, o verdadeiro crente tem imunidade alta, do alto. O verdadeiro crente é trabalhador. O verdadeiro crente nada o faz parar. Nada o faz parar o verdadeiro crente. O verdadeiro crente, ele continua adorando, ele continua cultuando, ele continua evangelizando, independente da circunstância. E Deus salva, e Deus batiza com o Espírito Santo, e Deus opera milagre, e Deus liberta, e toda a honra é para Jesus Cristo. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Feche seus olhos nessa noite. Deus quer operar na sua vida. Deus quer operar nessa noite na sua vida. Como aconteceu na ilha de Malta. Querido, eu profetizo que vai acontecer em Carmo do Paranaíba. Vai acontecer na nossa nação. Vai acontecer no nosso Brasil. Muitos milagres. Salvação em massa. Através de homens de Deus. Vamos jogar esse vírus no fogo. Vamos jogar essa cobra no fogo. O Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor. E após essa adoração nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. O verdadeiro crente tem imunidade alta que vem do alto. Aleluia! Sei que estás aqui. Aleluia! Posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Filho de Davi, tem compaixão de mim.
toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, toca nos meus olhos, mas eu quero te ver. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, querida. E vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. A mensagem foi encerrada te fazendo uma pergunta. Você é um verdadeiro crente? Você é um verdadeiro servo de Deus? Se você é, agradeça. Fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tenho sido fiel. Obrigado porque eu tenho sido obediente. Obrigado, Senhor. Se você não tem sido fiel, se você abandonou a Cristo, se você abandonou todos os seus princípios, querido, querida, esse é o momento de conserto. Esse é o momento de se prostrar aos pés de Jesus. Feche seus olhos e fale com Ele. A mensagem começou sendo ministrada falando sobre algumas frutas que elevam a nossa imunidade, algumas hortaliças, algumas folhagens que eleva a nossa imunidade. Querido, mas ainda que você não tenha condição de ter uma alimentação balanceada, ainda que você não tenha condição de usar as medidas preventivas, ainda que você não tenha condição, se você decide ser um crente fiel, um servo de Deus fiel, a imunidade alta vem do alto e de cobre. Feche seus olhos, fale. É você e Ele. É você e Ele. Fale com Ele, conversa com Ele. Ore, fale um pouquinho. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero orar com você, mas eu quero que você fale um pouquinho com Ele. Qual área da sua vida que está difícil? Talvez não tem nada a ver com o que está acontecendo no contexto de Brasil, no contexto de mundo. É algo específico na sua vida. Querido, se você conversa com Deus, Ele resolve para você. Pai, neste momento, eu uno a minha fé com a fé dos teus filhos, Pai. E clamo a Ti, Pai. Pai, eu clamo a Ti junto com os teus filhos, Pai. Pai, como o Senhor operou através da vida de Paulo, eu sei que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Eu sei que neste momento o Senhor está operando. Vai operando na vida dessa jovem. Vai operando na vida deste jovem que ora comigo. Vai operando. Vai operando na vida dessa senhora, na vida desse senhor. Oh, Senhor, eu uno a minha fé, Pai, com a fé dos teus filhos. Pai, como o Senhor curou, Pai, a febre desse senhor nessa ilha, Pai. Cura a vida deste senhor que ora comigo. Cura a vida dessa senhora que ora comigo. Tira essa febre dessa criança. Pai, opera, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Operação nessa alma que está abatida. Nessa alma que está em conflito. Nessa alma que está perturbada. Nessa
essa alma que está em pânico, Pai, de tanto ouvir, Pai, jornal e mais jornal, ouvir todos os jornais, Pai, há pessoas que estão perturbadas, Pai, pessoas que estão com a sua mente perturbada, Pai, toca agora, Pai, toca agora, Pai, Pai, que haja refrigério nessa mente, Pai, Pai, doentes e mais doentes iam até Paulo e os milagres aconteciam e nós sabemos que não mudou, nada mudou, o Senhor continua operando. A medicina não encontrou uma solução, mas nós sabemos que o Senhor é a solução. Quantas e quantas coisas que a medicina ainda não encontrou solução. Pai, 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 quantas e quantas vezes os teus filhos vão ao médico, ao especialista, vão a outro especialista, a outro, Pai, e nada resolve, tudo continua do mesmo jeito. Pai, mas quando o Senhor opera, Pai, algo extraordinário acontece. Quando o Senhor opera, o Senhor confunde, ó Pai, os médicos, porque o Senhor é o médico dos médicos. Oh, Pai, vai operando aqui neste templo, vai operando, Pai, na vida de cada um que está aqui dentro, que está falando contigo, que está conversando contigo. Pai, não estamos aqui porque não tinha o que fazer, estamos aqui para cultuar a Ti, para falar contigo, e nós sabemos que a solução é o Senhor. Pai, vai operando, Pai, os quatro cantos deste mundo, os quatro cantos dessa cidade, Pai, os teus filhos que aqui estão representando a sua casa, estão representando a sua família. Há pessoas aqui neste templo clamando por crianças, outros pela sua família, pela esposa, pelo esposo. Pai, nós unimos a nossa fé e nós declaramos a bênção do Senhor. Nós declaramos, Pai, um milagre, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E todos digam: seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor.